Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para darmos sequência à nossa matéria de morfologia, não é verdade? Então, como de costume, o que eu vou fazer? Revisar o que a gente viu na aula passada. Embora a aula passada tenha sido logo ali, né? A gente precisa sempre retomar o fio da meada para a gente dar sequência à matéria, né? Então, gente, o que acontece? Na aula passada, a gente entrou no universo da morfologia. E aí eu mostrei para vocês a parte da morfologia que nós vamos estudar, que é aquela que analisa as 10 classes gramaticais. E aí eu mostrei para vocês que as palavras da língua portuguesa podem apresentar como característica a variabilidade ou a invariabilidade. Aí eu expliquei para vocês quais são as possibilidades de uma palavra poder ser flexionada na língua portuguesa, não é verdade? E aí aqui no cantinho do quadro, a gente fez uma divisão das 10 classes gramaticais. Nós fizemos 2 agrupamentos, o agrupamento das classes gramaticais variáveis e o agrupamento das classes gramaticais invariáveis. Então, dentro do grupinho das variáveis, nós colocamos substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos. E lá no campo das invariáveis, nós colocamos advérbios, preposições, conjunções e interjeições. E aí eu expliquei mais ou menos para vocês como que essas palavras pertencentes a essas classes gramaticais se comportam e como que seria o andamento do nosso curso em relação ao estudo de cada uma dessas classes, não é verdade? E aí a gente deu nosso pontapé inicial com o estudo dos substantivos. E aí eu contei para vocês que substantivo é aquilo que dá nome a seres, estados, ações, sentimentos, fenômenos, ou seja, tudo que tem um nome, esse nome é dado por um substantivo, não é verdade? E aí a gente viu algumas possíveis classificações. A gente viu aquelas classificações categóricas e aquelas classificações que têm relação com o processo de formação que originou os substantivos. Então, eu falei que eles podem ser abstratos ou concretos, podem ser comuns ou próprios. E em relação aos processos de formação, eles podem ser simples, aqueles que têm um radical só, ou compostos, que são aqueles que têm 2 ou mais radicais. Eu até dei aqueles exemplos estranhos, como plenilune, vinagre, vocês estão lembrados? E aí depois eu coloquei para vocês a possibilidade de se classificar um substantivo como simples ou derivado, sendo simples aquele, primitivo ou derivado, sendo primitivo aquele que veio primeiro, que não é derivado de nenhum outro nome da língua portuguesa, e o derivado aquele que sofreu algum processo de derivação, né? Aí a gente viu dente, dentista, dentição, dentadura, que são todas palavras cognatas que têm o mesmo radical da palavra que veio primeiro, que é a palavra primitiva, que é a palavra dente. Não é verdade? Bom, depois disso eu virei para vocês e falei assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a flexão dos substantivos. E aí eu contei para vocês que os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Os biformes têm 2 formas diferentes, uma para o masculino, outra para o feminino. Essas palavras que formam o feminino, né, dessa outra que em tese é inicialmente o masculino, elas podem se apresentar com o mesmo radical, como menino e menina, garoto e garota, e podem se apresentar com radicais diferentes, sendo, portanto, palavras heterônimas, como homem e mulher. Não é isso? Boi e vaca também, né, que tem radicais completamente diferentes. E aí depois a gente falou dos uniformes. Os uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí a gente falou dos epicenos, comuns de 2 e sobrecomuns. No fim, a gente viu que sobrecomuns e epicenos são muito parecidos, porque nos 2 casos não há variação nem do substantivo e nem do artigo, como o peixe, a onça, a cobra, não é verdade? No caso dos epicenos, ou o indivíduo, a criatura, a testemunha, a criança, como no caso dos sobrecomuns. O que a gente constatou de diferente entre os 2 é que os epicenos são empregados para bichos e para vegetais, e os sobrecomuns para gente viva ou morta, porque o cadáver e a vítima, por exemplo, seriam também sobrecomuns, não é verdade? E os comuns de 2 são aqueles em que o substantivo é uniforme, mas ele é comum aos 2 gêneros, como a gente viu, né? O estudante, a
estudante. Estudante fica uniforme, mas o O ou o A sofrem variação. Não foi isso? Falei sobre o caso de presidenta, falei sobre aqueles casos em que há possibilidade de se usar o substantivo como biforme ou então como uniforme, não é verdade? Mostrei para vocês aqueles casos relativos às patentes que as instituições militares não costumam aderir, não foi? E mais para o finalzinho, eu falei para vocês sobre a possibilidade de variar o grau de substantivo, no aumentativo ou no diminutivo, que pode ser analítico ou sintético com auxílio de um sufixo. E pedir para vocês tomarem cuidado com o valor semântico que pode ser produzido por palavras no aumentativo ou no diminutivo, dependendo da maneira e do contexto em que são empregados, não é? Depois a gente vem para cá, vem para cá. A gente vê só para vocês darem uma concentradinha. Aí eu tenho que inventar uma bobeira no meio, porque a bobeira faz a gente dar uma acordada. Aí o que acontece? A gente falou dos adjetivos. Aí eu disse, ó, o adjetivo é a palavra que se refere a um termo, né? Atribuindo a esse termo uma qualidade, uma característica, uma ideia relacionada ao estado, não é verdade? E o que a gente viu que é importante em relação ao adjetivo é que ele tem que concordar com o termo a que se refere em relação ao gênero e ao número. Então, a gente viu um caso básico como menino bonito, menina bonita, meninos bonitos ou meninas bonitas. Só que aí depois eu aproveitei para falar para vocês de casos corriqueiros, como parabéns atrasados, né? Que é aquela construção que a gente costuma fazer de maneira inadequada no dia a dia. Falei do caso de obrigado para o homem, de obrigada para a mulher, obrigados para os homens e obrigadas para as mulheres. Não foi isso? E assim a gente terminou a última aula, não foi? Pois então. Então, agora eu vou falar um tiquinho mais sobre os adjetivos. Vou falar sobre locuções adjetivas. Eu não falei não, né? Então tá. Vamos falar rapidinho sobre o que são locuções adjetivas. Ainda dentro de adjetivos, tá, gente? Locuções adjetivas são expressões que equivalem a adjetivos. Então, vamos supor que eu dissesse assim, ó, amor de mãe, amor sem limites, aulas da noite, vida de pássaro. Vejam só. Amor de mãe, amor sem limites, aulas da noite, vida de pássaro. Aqui nós temos o quê? Amor, que foi utilizado como substantivo nos dois primeiros casos, nas duas primeiras construções. Temos aulas, que é um substantivo que está no plural, inclusive, e temos a palavra vida, que também é um substantivo que está ali no último exemplo. Eu estou me referindo a qualquer amor? Não, eu estou me referindo ao amor de mãe. Então, esse de mãe aqui serve para qualificar esse amor, não é verdade? Inclusive, nesse caso aqui, nós teríamos até um adjetivo correspondente. Em vez de, por exemplo, eu dizer amor de mãe, eu poderia dizer amor o quê? Materno. Então, materno seria um adjetivo correspondente à expressão de mãe. Então, o que eu quero que vocês entendam é que tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva servem para atribuir uma característica, uma qualidade ao substantivo. A única diferença que existe aqui é estrutural, tá?
O adjetivo se apresenta a partir de uma única palavra, materno. E a locução adjetiva se apresenta por meio de uma expressão, o que significa que vão existir, né, pelo menos duas palavras. E essas construções normalmente são formadas de preposição mais palavra, tá? Então, amor de mãe é um substantivo seguido de uma locução adjetiva, que nada mais é do que uma expressão formada de preposição mais palavra. Nesse caso, inclusive, nós temos um adjetivo correspondente, que é a palavra materno, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Eu não estou falando de qualquer amor. Eu estou falando de um amor sem limites. Sem limites também serve para qualificar esse amor. E sem limites também é uma expressão formada de preposição mais palavra. E também, nesse caso, eu poderia ter um adjetivo correspondente, né? Eu poderia dizer amor sem limites ou eu poderia dizer amor ilimitado. Vocês concordam? Então, aqui eu teria um adjetivo, mas aqui, como a estrutura é diferente, a apresentação de uma expressão formada de preposição mais palavra, aí eu digo que trata-se, então, de uma locução adjetiva. É só uma questão técnica mesmo de nomes, tá? Aí vem aqui aulas da noite, né? Vocês aqui participam dessas aulas da noite. Então, não são quaisquer aulas. São as aulas o quê? Da noite. Então, significa que o da noite serve para qualificar essas aulas. Então, da noite é uma locução adjetiva. E aí a gente pensa, será que nesse caso nós temos um adjetivo correspondente? Temos. São aulas o quê? Noturnas. Assim como aulas da manhã seriam aulas matutinas, assim como aulas da tarde seriam aulas vespertinas, né? Então, essas locuções adjetivas têm adjetivos correspondentes, tá? Aí vem a última aqui, vida de pássaro. É qualquer vida? Não, é vida de pássaro. Então, esse de pássaro aqui serve para atribuir uma característica, serve para restringir a ideia da palavra vida, vocês concordam? Só que aqui não tem adjetivo correspondente. Se tivesse, provavelmente seria uma coisa do tipo passaral, né? Vida passaral, algo assim. Vida de galo, vida galau, né? Então, a gente provavelmente teria uma ideia de quais seriam esses adjetivos correspondentes, mas não há sempre a correspondência, tá? Então, a locução adjetiva é a expressão que serve para qualificar o substantivo, mas nem sempre ela apresentará um adjetivo correspondente. Essa não é uma regra, tá? Oi? Um adjetivo? Como assim? Ah, não. Ele perguntou se amor de mãe, nesse caso, poderia ser uma metáfora. Eu acho que não, porque aqui entra mais no campo da semântica, né? Da estilística. Aqui não, é morfologia. É simples assim: amor é substantivo, de mãe é uma expressão que qualifica esse amor. Então, de mãe é uma expressão chamada de locução adjetiva mesmo. Nesse caso, não entra figuração, não. Oi. Ah, tá. Ótima pergunta. Ele perguntou se é sempre a preposição que inicia a locução adjetiva. Sim. É sempre uma preposição mais uma outra palavra que normalmente é um substantivo mesmo. Então, a locução é a preposição mais a palavra, né, que formam essa expressão que serve para qualificar. É até engraçado que uma vez meu chefe ele estava redigindo uma denúncia para o cara ficar preso no recesso forense. Aí eu achei estranho, porque era um caso de furto de supermercado. E aí cada promotor tem um entendimento, aí tem aquelas paradas lá de insignificância, sei lá, eu não sei direito essa parte não. Mas eu sei que rola lá a possibilidade de ele entender que há algo relacionado ao princípio da insignificância e liberar a pessoa. Ela vai responder ao inquérito em liberdade. E aí o meu chefe denunciou e pediu para manter preso. Eu achei esquisito.
Aí eu lembro que nesse dia ele estava redigindo a denúncia, ele falou assim, ô Cris, qual o adjetivo que serve para substituir o de frango? Aí eu falei, por que de frango? Aí ele disse assim, não, porque o cara, ele roubou lá no supermercado uns pedaços de carne de boi, então eu coloquei bovina, né, que é o adjetivo correspondente, e eu queria colocar que ele roubou um peru e roubou uns pedaços de carne de frango. Aí eu fui e falei, uai, mas não tem, né? Porque carne de frango, carne o quê? Frangal? Não existe, né? Então, para bovino, né? Aliás, para de boi você tem bovino, para de frango você não tem. Aí no final que eu perguntei, eu falei, uai, chefe, você está denunciando esse moço tadinho? Ele, às vezes, estava com fome, ele leu o resto antes de falar qualquer coisa. Vocês acreditam que o cara estava no boteco jogando truco e falou assim, você duvida quanto que eu vou ali, vou roubar e não vou ser preso? Vocês acreditam? Aí ele falou, ai, não tem jeito, né? Não foi a motivação, foi outra. Eu falei, nossa, essa brincadeira aí custou caro. Mas, enfim, tudo isso para falar que esse de frango aí seria uma locução adjetiva que serviria para qualificar a carne, mas não há um adjetivo correspondente. Então, não é uma regra, não é uma regra que haja sempre um adjetivo correspondente, tá? Agora, o que eu preciso de mais que vocês saibam? Eu preciso de mais que vocês saibam algo relacionado à variação de grau. Isso aqui costuma cair em provas de concurso e é algo um pouquinho mais complexo em relação ao que a gente já estudou. Inclusive, se vocês quiserem me esperar copiar, porque aqui eu vou ter que anotar muita coisa, pode ser que bagunce no caderno de vocês e aí depois eu espero um pouquinho. O que acontece? A variação de grau de substantivo é bem simples, né? Ele pode ser variado no aumentativo ou no diminutivo. Aumentativos e diminutivos esses que podem ser analíticos ou sintéticos. Bem simples, né? Agora, o grau do adjetivo, ele pode ser comparativo, de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. Já o superlativo, vocês já devem ter ouvido falar no superlativo, pode ser absoluto ou pode ser relativo. O absoluto pode ser analítico ou sintético. E o relativo pode ser de superioridade ou inferioridade. Então, é bom que vocês prestem atenção também, que aí na hora que vocês forem copiar, vocês prestem bastante atenção no que vocês estão escrevendo, para que isso ajude a assimilar o conteúdo, né? É bom quando a gente escreve, já sabendo por que a gente está escrevendo aquilo e não, né? Para escrever e para depois entender por que você escreveu aquilo, né? Então, o que rola é o seguinte: para que haja o comparativo, eu preciso comparar uma unidade à outra. Eu preciso comparar um aluno com aluno, um professor com professor, uma organizadora com outra organizadora, um planeta com outro planeta, um time com um time, enfim. Eu preciso de ter duas unidades que serão alvos da minha comparação. Se é grau do adjetivo, então eu preciso de quem mais? Do adjetivo. Então, eu já sei, né, dois pré-requisitos dos quais eu necessito para montar o grau comparativo. Duas unidades de alguma coisa e um adjetivo, tá? Para eu estabelecer uma noção de superioridade, eu vou usar o mais. Para eu estabelecer um grau de inferioridade, eu vou usar o advérbio menos. E para eu estabelecer o grau comparativo de igualdade, eu vou usar a série correlativa tanto quanto ou tanto como. Então, vamos pensar
que vocês estão fazendo um simulado ou uma prova, e aí vocês pegaram lá a prova, o simulado, e resolveram comentar sobre as questões. Então, vocês decidiram comparar a questão 1 com a questão 2. A questiúncula, né, gente? A questiúncula 1 com a questiúncula 2. Beleza, você já tem 2 unidades que serão alvos de suas comparações. Beleza. Vamos pensar no adjetivo? Vamos pensar no adjetivo fácil. Então, você vai usar a questão 1, que será comparada a 2, e quem vai ser alvo, né, dessa comparação é o adjetivo fácil, tá? Então, primeiro, vamos pensar na ideia de superioridade. Nós vamos dizer o quê? Que a questão 1 é mais... Ixi, pam, pam, pam. É mais fácil que a 2. Então, vejam. Eu tenho uma unidade que está sendo comparada a outra unidade. Grau comparativo. Há a presença do adjetivo fácil. Então, é grau comparativo do adjetivo. Há aqui a presença do advérbio mais. Então, é grau comparativo de superioridade. Vamos estabelecer agora o comparativo de inferioridade? A questão 1 é menos fácil do que a 2. Oi? Oi? Esqueci de falar. Boa. Ele perguntou por que eu coloquei a preposição do entre parênteses. Porque ela é facultativa, tá, gente? Se eu disser que a questão 1 é mais fácil que a 2, está certo. Se eu disser que a questão 1 é mais fácil do que a 2, também está certo. Eu tinha esquecido de falar, tá? Então, aqui, ó. Um elemento, que é a questão 1, foi comparado a outro elemento, que é a questão 2. O adjetivo utilizado aqui, mais uma vez, é o adjetivo fácil. Então, é grau comparativo do adjetivo. Desta vez, eu fiz uso do advérbio menos. Então, significa que aqui há o grau comparativo de inferioridade. Agora, se eu quiser estabelecer noção de igualdade, eu vou dizer que a questão 1 é tão fácil quanto ou então como a 2. Então, de novo, comparei um elemento a outro elemento, não é verdade? Fiz uso do adjetivo fácil e usei a série correlativa tão quanto ou então tão como. Então, se eu disser que a questão é tão fácil como a 2 ou tão fácil quanto a 2, significa que eu estou estabelecendo o grau comparativo de igualdade desse adjetivo fácil, tá? Agora, querem copiar esse pedacinho para depois a gente ir para o outro? Então, vai copiando aí, que enquanto isso eu vou dar uma pausa aqui no vídeo.